Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos, e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares explorará as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Amém. De volta ao curso Fé, módulo 1, Determinação, lição de número 34, Libertação de Espíritos Maus. E mais uma vez nós temos uma oportunidade de conhecermos as estratégias, a maneira do Império das Trevas operar. E nós vamos adentrar no mundo de Deus, há muita coisa que vamos aprender, o Espírito Santo haverá de nos revelar, e se estabelecermos sobre a palavra, sem sombra de dúvida, nós viveremos melhor. Eu sempre advogo a causa o seguinte: se o Senhor Deus nos revela na palavra dele muita coisa sobre o Império das Trevas, é porque ele quer que nós saibamos muito do Império das Trevas. Na verdade, existem duas coisas que nós temos que saber: as coisas do reino de Deus e as coisas do Império das Trevas. Deus, quem não soubermos as coisas do Império das Trevas, porque senão nós vamos pensar que uma coisa é igual à outra. Por exemplo, a pessoa às vezes acha que não tem nada demais, ela é uma pessoa vaidosa, orgulhosa, mas isso aí é defeito do caráter, da personalidade de uma pessoa. Isso é prova de que o Império das Trevas está agindo naquele coração. Por que eu vou ser uma pessoa orgulhosa se eu tenho uma experiência com Deus, eu nasci de novo? Por que eu vou me sentir superior aos outros só porque eu sou de Deus? Ao contrário, mesmo sabendo que sou filho de Deus, eu devo me igualar às pessoas para tentar levantá-las. Então são coisas que a pessoa vai aprendendo com a palavra de Deus e com as obras do Império das Trevas. Há pessoas que querem aprender um pouco. Bom, eu quero saber que pecado é do diabo, eu não vou pecar, não vou matar, não vou roubar, não vou adulterar, tal. Mas depois eles não querem aprender mais. E aí eles sofrem, porque a doença também é do diabo, a miséria é do diabo, a escassez é do diabo, a preguiça é do diabo, e uma porção de coisas. Então foi isso que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio fazer aqui na terra. Ele veio nos mostrar como é que Deus é, como é que o diabo é, e veio nos abrir os olhos, para que nós não permitamos ao inimigo que invada a nossa vida, que nos destrua e que nos arrase. Então Jesus veio nos dar essa orientação, e é bom que nós tenhamos as orientações completas de Jesus. Muito bem, o título da lição que nós estamos aprendendo, hoje já é a parte C, o título é Subjugado por Cristo. Nós vimos ontem, e eu queria até, na parte anterior, chamar a sua atenção, porque o Senhor Jesus nos deu uma amostra muito grande de que o que é que nós temos que fazer com o Império das Trevas. Esse caso aqui do endemoniado de Gadar, Lucas escreveu no capítulo 8, eu queria ver com você, porque, olha, dá para cortar o coração ver tantas pessoas simplesmente correndo do diabo. Você não tem que correr do diabo. Meu irmão, alguém tem que correr. Você não vai caminhar junto com ele. Quem tem que correr é o diabo. Você é de Deus. Você não tem que ter medo do inimigo. Eu sei lá, missionário, como é que eu vou terminar os meus últimos dias? Tanta gente pega um câncer, fica cega, fica em cima de uma cadeira de rodas. Eu não sou diferente deles, pois eu sou diferente. Eu sou a imagem e a semelhança de Deus.
Eu aceitei Jesus. Eu fui recriado em Cristo Jesus. Agora eu tenho que conhecer os meus direitos para que, confessando que o diabo quer que eu confesse. E dessa maneira, me submetendo a ele. Aqui na palavra de Deus, Lucas, versículo 8, eu vou ler isso aqui. Você talvez já tenha conhecimento disso, eu já preguei várias vezes, já ensinei aqui no curso Fé, mas ontem nós vimos por um ângulo diferente. Deixa eu mostrar para você. 8:26 em diante. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de frente da Galileia. E, quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. O outro escritor, Mateus, também escreveu sobre esse fato, e ele acrescentou um fato novo aqui. Ele disse o seguinte, Mateus 8:28, tão feroz era que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eu mostrei aqui ontem que às vezes o demônio, ele está usando uma pessoa e você faz até loucura. Ele usa um bandido que vai instalar-se perto da sua casa e coloca ali uma boca de fumo, coloca ali um quartel de quadrilha, ou um mau empresário vai e abre ali uma boate, abre um hotel de alta viração, quer dizer, uma casa de pornografia, a coisa fica mal falada e você simplesmente diz: olha, eu vou vender a minha casa por qualquer dinheiro, eu vou me mandar daqui, porque... Então você vai ter um prejuízo tremendo. Às vezes aquela casa foi todo o seu trabalho durante uma vida, você conseguiu só adquirir aquilo, de repente você vende porque você já não aguenta mais. Ou até mesmo uma pessoa com chantagem, uma perseguição. E você diz: mas você diz, o que é que eu vou fazer? Claro que você tem que fazer algo. Você tem que penetrar no mundo espiritual e paralisar aquela força. Foi o que Jesus fez. Quando Jesus chegou na terra dos Gadarenos, o Senhor Jesus já havia tomado uma posição no domínio do Espírito. O Senhor Jesus já tinha mandado o demônio sair. E já estava decretado. Quer dizer, a luta se dá no campo espiritual primeiro. Se nós fazemos dessa maneira, não há razão para nós sermos derrotados. É igual um pregador. Ele vai abrir uma igreja na cidade tal. E ele então vai de qualquer maneira. Não, primeiro esse pregador, ele deve se preparar em oração e já paralisar a força maligna. Já reivindicar as vidas para Jesus. Isso é que a igreja tem que fazer. Orar, suplicar, porque as pessoas são salvas mediante a uma luta espiritual. O apóstolo Paulo disse: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto. Ele já havia sentido as dores antes. Agora ele está sentindo de novo. Então, se nós sentimos as dores antes, e você pode ter certeza, a gente não aceitou Jesus porque nós fomos pessoas assim, inteligentes. Alguém suplicou por nós. Alguém orou por nós. Alguém pagou o preço. Alguém tomou uma posição e exigiu a saída do mal. Meu irmão, talvez numa língua estranha, talvez lá no interior da China, da Europa, dos Estados Unidos ou do Brasil, uma pessoa estava um dia orando em línguas estranhas. Isso aconteceu há 38 anos. E ela estava dizendo: Deus, há um garoto, sem saber, né, o Espírito Santo traduzindo, há um menino que nasceu no interior do Espírito Santo. Ele está lá vivendo, de uma família pobre. Ele precisa conhecer Jesus. Ele pode ser uma bênção. E essa pessoa orou. E o demônio lutava, mas não pode, ele não pode aceitar. E a pessoa orava, até que ela venceu. Aí houve um convite.
Os meus pais não quiseram ir na igreja, que estava para ser inaugurado, mandaram os 3 filhos, eu era o de 6 anos, o mais novo dos 3, sentei no meio dos 2, e a palavra caiu no meu coração naquela noite, e eu aceitei Jesus como Salvador. Então, há essas lutas espirituais. Nós temos um parente, eu já preguei tantas vezes para ele, não quis se converter, o problema dele. Não. Vamos fazer uma consagração, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos interceder, vamos colocar diante do Senhor e vamos ver o Espírito de Deus fazer o trabalho. Primeiro tem que subjugar a força maligna. Aquela sua filha que tem um caráter rebelde, aquele seu marido que é mulherengo, que é mau em casa, aquela sua mulher que é ruim da cabeça, é doida. É preciso que haja esse trabalho espiritual para que possamos primeiro subjugar a força maligna. Foi o que Jesus fez. Chegou lá, o demônio já veio dizendo que não ia sair. E Jesus disse, qual é o teu nome? Legião, tal. Ele apelou daqui, apelou dali, Jesus não permitiu, não fez acordo com ele, nós não podemos fazer, mandou que ele fosse embora e o homem ficou completamente liberto. O homem ficou abençoado. Meu irmão, ninguém podia subjugar aquele endemoniado, mas Jesus pôde. E missionário, mas ele era Jesus, mas ele disse, aquele que crê em mim, esse fará as mesmas obras que eu faço. Então não há problema, nós podemos fazer. Jesus não somente subjugou o diabo, mas ele concedeu poder aos seus discípulos para fazerem igual. Vamos ver agora? Mateus capítulo 10, versículo 1. Bom, ele era Jesus, né? Mas afinal de contas, missionário, nós podemos fazer. Somos discípulos de Jesus? Vamos ver Mateus capítulo 10, versículo 1. E, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsar e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Meu amigo, nós vamos dar contas a Deus. Você vai dar contas, se você não assumir esse poder. Não, ele disse que foi os 12. Olha, os 12 porque eram naquela época, hoje somos nós. Qual a vantagem para o mundo de hoje? Saber que Pedro tinha poder, que Tiago tinha poder, João, André, Felipe, Natanael? Não há vantagem nenhuma. O povo hoje quer saber se Deus tem discípulos ou não tem. Tem. Mas não tem o mesmo poder. Ué, então Deus tem 2 tratamentos para as pessoas? Então não é Deus. Como é que Deus pode ter amado Pedro e aquela multidão daquela época e hoje não ama a gente? O nosso problema é que nós temos muita coisa chamada religião, que é uma coisa nojenta. Afasta a gente da palavra de Deus. E nós temos muito pouco palavra de Deus em nós. O resultado desse mundo está perdido. Pessoas em quantidade quase que inumerável vivem numa derrota que faz gosto. Meu amigo, Jesus chamou os seus 12 discípulos, depois chamou mais 70, depois deu poder a todos que creem. Você pode ler na Bíblia Sagrada isso. E todo aquele que crê, para fazer o quê? Sobre os diabos, sobre os demônios. Para subjugar, para expulsar, para vencer, para derrotar. Uma vida está sendo atacada pelo diabo. Você tem poder de derrotar o diabo naquela vida. Comece a se consagrar em favor daquela pessoa. Geralmente o cristão pensa que poder sobre o diabo é só para quando manifesta um demônio expulsar. Não, aquela pessoa está no vício, aquela pessoa está no pecado, aquela pessoa está numa carne tremenda. Adote aquela pessoa, sinta as dores de parto por ela, ore por ela, quebre o poder do diabo sobre a vida dela e você vai vencer em nome de Jesus Cristo. Uma pessoa está doente, enferma, problemática, ela não consegue ser curada, quebra o poder do diabo sobre ela. Jesus deu poder aos seus discípulos, ele mostrou como é que se faz, mas nós não fazemos como ele fazia. Normalmente, quando se diz, olha, tal dia tem a mini vigília na igreja, são 3 horas de oração, são 6 horas que for, é a reunião menos frequentada. As pessoas não querem agir no mundo espiritual. O povo parece que é um povo hipnotizado. Eles fazem o que o diabo quer. Eles não abrem os olhos para fazer o que eles querem.
Eles desejam ser libertos, mas eles não querem adentrar na palavra, extrair da palavra, para poder vencer. Eles preferem acreditar que vai se levantar homens por aí com poderes em suas mãos, homens que sabem fazer assim uns gestos diferentes, que têm umas palavras diferentes e que vai curá-los. Isso não existe, meu senhor. Isso não existe, minha senhora. O que existe é a palavra de Deus sendo ensinada, sendo assumida e a gente se estabelecendo sobre ela, reivindicando os nossos direitos e passando a vencer em nome de Jesus. Se nós agirmos assim, nós haveremos de vencer. Se nós não agirmos tal qual, nós nunca venceremos. E eu pergunto a você, você quer vencer ou você quer ser derrotado? Você quer tomar posse da bênção ou você quer viver uma vida infeliz, uma vida inferior? Meu irmão, não aceite a obra do maligno. Acorde, levante-se, tome posse da bênção completamente em nome de Jesus. Então Jesus não somente subjugou o diabo, mas ele deu poder aos seus discípulos para subjugar. Ele chamou os seus 12 discípulos e deu-lhe poder sobre os espíritos imundos. Nunca foi revogado esse poder. Essa ordem, esse poder que ele deu, qualquer espírito imundo sabe que o cristão tem poder sobre ele. E também deu poder para curar toda doença e todo mal. Tem um mal que não cura. Cura. Você que é da região infestada por cólera, quando alguém estiver com diarreia, vomitando, não há socorro, antes do socorro chegar, ou de buscar, vai lá e põe a mão e paralisa. Diabo do cólera, eu amarro você e eu proíbo você agir nessa pessoa. Manda a pessoa ficar boa em nome de Jesus. Se você é um cristão, você tem que ser conhecido como tal. Não fique aí escondido, porque Jesus disse, aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu me envergonhei dele. Faça da sua casa uma casa de oração, para os seus vizinhos chegarem e vir buscar a bênção de Deus. Assuma a palavra, se estabeleça na palavra, não abra mão de maneira alguma. Não podemos deixar de subjugar as forças infernais, porque, entenda bem, Jesus não está aqui no mundo hoje não é o ministério pessoal dele, o ministério dele é através de nós, e se nós não agirmos como ele agia, ele vai ficar em falta hoje com a humanidade. E o responsável seremos nós. Nós temos que agir tal qual Jesus agia. Nós temos que fazer tal qual Jesus fazia. Nós temos que agir da mesma maneira que ele agiria se estivesse em nosso lugar. Então é um mandamento de Deus que nós façamos tal qual ele fazia. O Senhor Jesus nunca deixou de ajudar alguém. Imagine esse caso, não registra que foi uns parentes dele pedir, ou que as pessoas da cidade foram pedir para ele fazer isso. Ao contrário, até uma tragédia aqui, porque depois o povo da cidade, o milagre foi tão grande, que eles pediram a Jesus que se retirasse dos termos dele. Incrível, hein? Uma sociedade recusou Jesus, porque Jesus libertou o maluco. Eles ficaram horrorizados. Eles nunca viram uma coisa dessa. Os porqueiros que assistiram tudo, de joelho batendo, porque estavam lá tomando conta dos porcos, viram aquela guerra, o endemoniado nu, violento, vindo correndo perante Jesus, se prostrando, que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, vieste aqui para me perturbar e tal, me atormentar antes do tempo, bem sei quem és, o Santo de Deus, conjuro-te por Deus que não me atormente. E Jesus então perguntou, somos legião, milhares de demônios. E Jesus então mandou que saísse, então deixa entrar nos porcos. E Jesus permitiu os porcos se afogarem. Os porqueiros chegaram e contaram na cidade, gente, o homem é demais. O homem é mais doido do que o endemoniado. Ele enfrentou o endemoniado e com palavra libertou. A multidão da cidade chegou, olhou e disse, por favor, retira de nós não queremos o senhor aqui não. Então, há pessoas que não querem, mas Jesus quer que seja feito isso. Mesmo sabendo que ele seria rejeitado, ele fez o benefício. Meu irmão, mesmo às vezes sabendo que as pessoas não serão gratas a nós, não vamos fazer a carta de gratidão,
Vamos fazer porque amamos a Deus, amamos a palavra de Deus, e nós vamos vencer com a palavra em nome de Jesus. Olha, nós temos um ministério, subjugar o diabo. Vamos passar para outra parte, em nome de Jesus. Quando se trata de sinais dos tempos, fim do mundo,